Em um de seus discursos, Jesus disse: "Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada." Muitos acreditam que essa passagem fala do arrebatamento secreto da igreja. Dizem que a pessoa levada é aquela que será arrebatada de maneira secreta, repentina e invisível, enquanto a pessoa deixada é aquela que vai passar pela grande tribulação na terra. Mas será que o texto ensina isso realmente? Perceba que essas palavras de Cristo fazem parte do famoso sermão profético de Jesus. Nesse sermão, Jesus apresenta inúmeros sinais que deveriam acontecer antes de sua vinda. Mas aqui ele não fala da segunda vinda gloriosa no final da história, conforme alguns acreditam, inclusive alguns que seguem a mesma linha escatológica que eu. Jesus fala de sua vinda em juízo no século I para julgar Jerusalém. Em Mateus 24, Jesus menciona fome, guerras, terremotos e assim por diante. E então, no versículo 37 a 39, ele cita a história do dilúvio, dizendo que nos dias de Noé, o dilúvio veio e levou a todos, e da mesma forma aconteceria na vinda do Filho do Homem. Exatamente no versículo seguinte, Jesus menciona 2 pessoas trabalhando no campo, em que uma é levada e a outra é deixada. Note que essas palavras estão conectadas com a menção do julgamento do dilúvio. Dessa forma, Jesus estabelece um paralelo histórico para falar do julgamento que cairia sobre Jerusalém e o templo. Portanto, o contexto da passagem não fala sobre arrebatamento secreto. O contexto aponta para a destruição de Jerusalém e do templo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo pelo exército romano. Diferente do que muitos pensam, a pessoa que é levada não se encontra em boas condições não. Ela é levada no sentido de ser destruída e morta pelo exército inimigo. Na verdade, é a pessoa deixada que se encontra em melhores condições. Ela é deixada no sentido de ser preservada da morte. Ela vai escapar do juízo porque ela deu ouvidos às advertências de Jesus em relação ao juízo de Deus. Na Escritura, ser levado evoca a ideia de juízo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na deportação do povo de Israel no Antigo Testamento. O Reino do Norte foi levado para o cativeiro assírio em 722 a.C. E mais tarde o Reino do Sul foi levado para o cativeiro babilônico no ano 586. Da mesma forma, foi o que aconteceu no juízo do dilúvio citado por Jesus. Deus preservou Noé e sua família, mas derramou juízo sobre todas as outras pessoas. Elas foram levadas pelas águas do dilúvio. Sendo assim, essa parte do sermão profético de Jesus não é uma profecia sobre o arrebatamento da igreja. Jesus tem em vista um acontecimento próximo de sua época, um evento que ocorreria na geração dele. Arrebatamento é completamente diferente de julgamento. Dito isso, eu quero deixar 2 considerações sobre o arrebatamento secreto. Primeiro, a ideia de um arrebatamento secreto pré-tribulacional surgiu na Inglaterra por volta de 1830 com o escocês Edward Irving e propagada por uma jovem chamada Margaret MacDonald. Isso quer dizer que antes dessa época, a crença no arrebatamento secreto era totalmente desconhecida. E segundo, a Bíblia não ensina nenhum arrebatamento secreto da igreja. O texto bíblico que fala acerca do arrebatamento sugere uma ideia exatamente oposta. Veja o que Paulo disse: "Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Então perceba, o texto menciona a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta e a ressurreição dos mortos. Nada disso indica um acontecimento secreto e invisível. A verdade é que ninguém vai perder esse grande dia, porque isso vai acontecer publicamente. Além disso, o arrebatamento, além de não ser secreto, ele não vai acontecer antes de um período literal de 1000 anos na Terra. Não existe nenhum intervalo entre o arrebatamento, o retorno de Cristo, a glorificação dos crentes, o julgamento da humanidade e o encerramento dessa era. Em outras palavras, o arrebatamento deve acontecer no último dia da história. Assim,
Eu termino dizendo que, apesar das opiniões diferentes a respeito desse assunto, um fato permanece inabalável. Quando Cristo voltar em glória, estaremos para sempre com o Senhor.